Vamos agora oficialmente seguir com a nossa programação, com mais uma mesa redonda na programação do 27º ENACOR, 50ª RAPV. O nosso próximo tema é Tecnologia e Inteligência Artificial em prol da segurança viária. Eu quero chamar o nosso moderador. Eu vou anunciar a presença dele, conto com as palmas de todos vocês e depois vou fazer a leitura do currículo. Vamos receber o moderador da nossa próxima mesa redonda, Rilmar dos Santos, da PDR. Palmas para o Rilmar, que está percorrendo toda a jornada. Ele veio de uma extremidade, passando por toda a outra extremidade até chegar aqui no nosso palco. O Rilmar é engenheiro civil pela UFG, com pós-graduação em transportes pela UNB e MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Ele atuou como diretor de operações do DR de Goiás, superintendente regional do DENIT e vice-presidente da AGETOP. Também é professor executivo na FGV, membro do PMI, tem 40 anos de experiência em gestão de portfólios e projetos, incluindo programas com o Banco Mundial, BID, BNDES e Banco do Brasil. Foi diretor de planejamento, estudos e projetos da Coimbra e também ex-presidente da APDR. Tem, mas tá cheia aqui, precisa usar. Eu acho que nos cantos tem. Boa tarde a todos. Dando sequência na programação do 27º ENACOR e a 50ª Reunião Anual de Pavimentação, vamos dar sequência no nosso grande evento, que está um sucesso. Nós já fizemos as contas hoje pela manhã e temos mais de 3.000 pessoas participando desse grande evento aqui em Belo Horizonte. E tudo está nos levando a crer que nosso evento de fato consolidou no país e na América do Sul como o maior evento rodoviário de todos os tempos. Vamos dar sequência então para tratar de um assunto tão importante que a gente está acompanhando nos últimos meses, desse ano, no ano passado, que é em relação à inteligência artificial. Para todo lado, para todo assunto, a gente esbarra e está lidando com a inteligência artificial. E por isso resolvemos colocar esse tema para ser debatido, para ser apresentado por alguns dos nossos três palestrantes, para que a gente possa fazer um entendimento do atual momento sobre a inteligência artificial na segurança viária do mundo, do país e também do mundo. Para isso, nós vamos convidar rapidamente os nossos três palestrantes, iniciando aqui pelo Dr. Carlos Magno Arantes, que é do CERTO, Serviço de Processamento de Dados, que é uma estatal do governo federal. Ele é gestor comercial e eu peço que ele já venha e pedimos uma salva de palmas. Gestor comercial do CERTO, com 38 anos de empresa, participou do desenvolvimento de sistemas estruturantes do governo federal, o CIAF, o CIAP e Imposto de Renda Pessoa Física, gerenciou o Polo de Desenvolvimento para o Tesouro Nacional, foi superintendente de negócios estratégicos e atualmente está na área de negócios para estados e municípios como especialista em solução de trânsito e mobilidade. Parabéns. Bom, vamos convidar também nosso segundo palestrante, que é o Rafael Scala, que é da Softplan, que é uma empresa de alta tecnologia que também está conosco nesse momento. O Rafael, ele é executivo de novos negócios da Softplan,
focado no segmento de infraestrutura de transportes, formada em engenharia de controle e automação pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em desenvolvimento de novos negócios no segmento de mobilidade urbana e gestão de infraestrutura, há mais de 10 anos. Seja bem-vindo, Rafael. E também convidamos agora o Dr. Adriano Souza, que é do grupo GTO, que tem uma experiência. Por favor, Dr. Adriano. Dr. Adriano não está presente ainda. Muito bem, como ele ainda não chegou, a gente dá sequência aqui, porque nós temos 3 palestrantes. Isso facilita aqui o nosso tempo para a gente iniciar. Então, o nosso tema de hoje é inteligência artificial para a segurança viária, na medida em que esse tema ele é um tema global, isso está em todas as áreas do conhecimento, está em todos os setores da economia, essa discussão e essa facilitação através da tecnologia, através da internet, através também dos veículos tecnológicos que estão saindo hoje pelas grandes fabricantes, pelas indústrias automobilísticas, seja japonesa, seja chinesa, ou americana, ou brasileira. A inteligência artificial tem colaborado em todos os aspectos à vida humana, e com isso nós que somos do setor de infraestrutura, de transportes, de trânsito, precisamos estar atento e também compartilhar tudo que sabemos nesse campo e nesse tema tão importante que é da inteligência artificial. Eu vou aqui passar inicialmente então para o Rafael Scala, que está combinado, né, Rafa? Para você então iniciar a apresentação através do trabalho que vocês desenvolvem, através do trabalho que a Softplan vem se envolvendo em prol da segurança viária em todo o país, não só no Brasil, como também em outros países e outros clientes que eles possuem. Por favor, Rafael Scala, está com a palavra. Perfeito. Primeiro, boa tarde, Dr. Hilmar. Novamente é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto, esse tema tão importante. Queria também, aqui em nome da Softplan, parabenizar o senhor, porque foi quem de fato iniciou esse grande evento que é o Enacor. Então a gente respeita muito esse trabalho fantástico que se tornou hoje aí o maior evento da engenharia rodoviária do país. O nosso foco aqui hoje ele foi não só trazer o que a Softplan propõe em termos de inovação e também analisa em termos de desenvolvimento de novas tecnologias vinculadas à inteligência artificial, mas também trazer uma visão mais ampla, uma visão um pouco mais holística do que está sendo praticado no mundo, e não só a nível de software, quando a gente fala de soluções, efetivamente a nível de software para atendimento, mas também em equipamentos, porque isso faz toda a diferença quando a gente fala no ambiente rodoviário. Então, nessa linha, o que nós quisemos trazer aqui para vocês hoje é que muito se fala em inteligência artificial e o que vem à mente sempre são os chats, linguagem natural que a gente consegue conversar, interpretar, e esse é um movimento mais comum. É o que mais tem próximo do nosso ambiente quando a gente fala de inteligência artificial. Mas a verdade é que a inteligência artificial, quando associada às outras tecnologias que a gente vem amadurecendo, avançando e modernizando, a gente consegue ter soluções muito mais especializadas e que podem propiciar, sim, uma modernização muito significativa no nosso segmento. Então, quando a gente traz aqui, por exemplo, o satélite de geolocalização, primeiro momento que ele foi lançado era um GPS com ainda pouca precisão. Hoje nós já temos ferramentas de geolocalização muito precisas, que nos permitem tomar decisões diferenciadas com automação de equipamentos, de dispositivos. As câmeras de processamento de imagem. Quando eu comecei a trabalhar com processamento de imagem, a gente trabalhava muito com análise de dados e processamento daquela imagem. Hoje a gente já consegue colocar algoritmos de inteligência artificial aqui para otimizar esse processo, para trazer informações mais detalhadas dali, o que nos auxilia a tomar decisões mais assertivas e, inclusive, operações em campo. Então eu consigo ter um georreferenciamento vinculado às câmeras.
Um ponto muito relevante relacionado à IoT, né? Nós tínhamos ali, quando a gente fala de inteligência das coisas, uma discussão muito ampla. A IoT, tudo eu posso e também posso nada. Porque, na verdade, eu tenho um monte de sensores, todos eles conversando, todos eles mandando informação, mas o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou processar? Eu tinha um professor que ele sempre comentava o seguinte: nenhum sistema de controle é melhor do que o seu sistema de aquisição. Então, se o meu sistema de aquisição de informação está defasado, ele está atrasado, ele está com problemas, eu não vou conseguir trazer um controle adequado, eu não vou conseguir fazer uma gestão adequada. Então, por isso, trazendo a IoT, trazendo a inteligência das coisas, amarrando isso também com a inteligência artificial, eu consigo corrigir pequenos problemas do meu sistema de aquisição. E assim também quando a gente fala dos algoritmos de IA. Estava brincando com o pessoal aqui, a primeira vez que eu fiz um algoritmo de IA, isso foi na faculdade, lá em 2007, a gente estava desenvolvendo um algoritmo por aprendizagem por reforço, em que o nosso objetivo era fazer um pêndulo invertido. A gente queria, né? Pêndulo, normalmente ele tende a ficar para baixo, e a gente gostaria de equilibrar ele no sentido contrário. Então foi a primeira programação quando a gente fala de algoritmo de IA. Mas hoje a gente já tem um amadurecimento muito mais significativo e uma capacidade de processamento muito maior. Então, com tudo isso, consigo otimizar as nossas ferramentas e trazer uma relevância para o nosso segmento. E também, quando a gente fala, né, de embarcar essa solução em equipamentos, em ferramentas, eu vou trabalhar com equipamentos que sejam cada vez mais precisos, que me permitam ter graus de movimentação diferenciados e que me possibilitem ter uma decisão mais assertiva no momento de fazer um determinado trajeto, um determinado registro geográfico. Nessa linha, o que o mundo já nos disponibiliza? Quais são as coisas mais modernas, o que a gente tem visto no nosso segmento? Lá no Reino Unido, existe uma iniciativa muito interessante no que tange a partir de manutenção das vias. Então aqui, esse equipamento é um equipamento desenvolvido e em testes já bem avançados, que é possível fazer o reparo de alguns danos ocasionados no pavimento de maneira autônoma. Então eu combino aqui soluções de georreferenciamento, mapeamento óptico com câmeras, georreferenciamento detalhado, como a gente está vendo aqui, mapeamento dos danos e das fissuras, trincas e assim por diante, e já a atuação desse elemento. Então eu já consigo fazer a reparação e de maneira totalmente autônoma. Então eu poderia deixar esse equipamento rodando durante a noite inteira, ele mesmo vai fazer o mapeamento, vai fazer a correção e já vai alimentar o meu banco de dados informando que aquela trinca foi tapada e assim por diante. Esse é um equipamento que está em grau avançado de evolução e que tem trazido retornos muito significativos lá para o Reino Unido. Claro, contudo, né, quando a gente fala de IA, quando a gente fala desse tipo de equipamento, está em fase de maturação, está ganhando escala, e o objetivo é que a gente traga aqui cada vez mais soluções mais ágeis. A China não gosta de brincar, né? Então a China ela vai um pouquinho mais para frente, e aí a gente tem um case aqui que eu gostaria que vocês acompanhassem. 10 máquinas movidas a IA, supervisores humanos observando de salas de controle. A China Dá para aumentar um pouquinho? a primeira operação de pavimentação semi-autônoma do mundo, e as implicações são enormes. As máquinas tomaram milhares de decisões de forma independente, enquanto humanos monitoravam cada movimento. As máquinas chegaram ao amanhecer na via expressa Pequim-Hong Kong-Macau. 10 gigantes autônomos, cada um equipado com sistemas de inteligência artificial que deixariam a maioria das empresas de tecnologia com inveja. No centro desse exército robótico estava o SAP 200C10PA, uma máquina tão avançada que conseguia pavimentar 4 faixas de rodovia de uma só vez. Sua mesa de 19,25 metros de largura se estendia por toda a largura da via expressa, espalhando asfalto quente com uma precisão que trabalhadores humanos jamais conseguiriam igualar. A via expressa Pequim-Hong Kong-Macau é conhecida como o Canal Dourado da China, conectando as potências econômicas do norte aos centros industriais do sul. É a mesma rodovia que criou um dos piores engarrafamentos da história da humanidade em 2015. Mais de 750 milhões de pessoas viajavam durante as comemorações do Dia Nacional quando um gargalo em um posto de pedágio transformou 50 faixas em apenas 20. Os carros ficaram parados por horas, estendendo-se por quilômetros no que a mídia chamou de Carmageddon.
Esse desastre ensinou algo importante aos líderes da China. Sua infraestrutura precisava ser mais inteligente, rápida e eficiente. A solução veio na forma do projeto de construção mais avançado já tentado. A equipe de construção robótica trabalhou no que os engenheiros chamam de formação 1+3+3+3. Uma pavimentadora de chumbo seguida por 3 grupos de 3 rolos cada. O SAP 200C10PA avançou como uma baleia mecânica. Sua mesa aquecida derreteu e espalhou asfalto em uma faixa perfeita de 19,25 metros de largura. Atrás dele, 6 rolos de tambor duplo de 13 toneladas pressionaram o asfalto quente no lugar. Em seguida, vieram 3 enormes rolos de rodas de borracha de 30 toneladas para a compactação final. Mas é aqui que fica realmente interessante. Essas máquinas não estavam apenas seguindo rotas pré-programadas. Elas estavam tomando milhares de decisões a cada segundo. Enquanto operadores humanos monitoravam seu progresso a partir de estações de controle remoto, cada robô estava conectado ao sistema de satélite BEO da China, dando a eles precisão de nível centimétrico. Pense nisso por um momento. Essas máquinas podiam colocar asfalto com a precisão de um bisturi de cirurgião. Tudo isso enquanto se moviam em velocidades de construção de rodovias. A inteligência artificial que controlava cada máquina analisava constantemente a superfície da estrada, ajustando a pressão, a velocidade e o posicionamento em tempo real. Quando a pavimentadora líder detectava uma ligeira variação no solo abaixo dela, ela ajustava automaticamente o ângulo da mesa. Quando os rolos sentiam que uma seção precisava de mais compactação, aplicavam pressão adicional. Tudo isso acontecia com supervisores humanos monitorando os sistemas e prontos para intervir, se necessário. A tecnologia por trás deste projeto representa anos de desenvolvimento pela Sany, uma das maiores fabricantes de maquinário pesado da China. Seus engenheiros tiveram que resolver problemas que não existiam até que tentaram remover os humanos do processo de construção. Como você ensina uma máquina a sentir quando o asfalto está devidamente compactado? Como programar um robô para detectar obstáculos e evitá-los, mantendo uma formação perfeita? A resposta veio por meio do que Sany chama de posicionamento de alta precisão com autodetecção por fusão. Cada máquina foi equipada com várias camadas de sensores, câmeras e sistemas de comunicação. Sensores infravermelhos detectavam variações de calor no asfalto. Sensores de pressão monitoravam os níveis de compactação. Os sistemas GPS rastreavam a posição com precisão de centímetros. E uma rede de comunicação de baixa latência permitia que todas as 10 máquinas compartilhassem informações instantaneamente. A segurança era o maior desafio. Canteiros de obras são lugares perigosos e remover operadores humanos significava que as máquinas tinham que ser ainda mais cuidadosas. Cada robô foi equipado com cercas eletrônicas que criavam barreiras invisíveis ao redor de equipamentos em movimento. As funções de parada de emergência podiam interromper todas as operações em milissegundos se algo desse errado. Os sistemas de detecção de obstáculos em tempo real usavam radar e câmeras para detectar perigos potenciais antes que se tornassem problemas. A inovação mais impressionante foi o que os engenheiros chamaram de rolamento de borda zero. Tradicionalmente, os operadores humanos tinham dificuldade para compactar o asfalto até a borda da estrada. Muitas vezes, eles deixavam lacunas ou danificavam os meio-fios. Os rolos robóticos resolveram isso usando algoritmos avançados de rastreamento que conseguiam seguir a borda exata do pavimento com precisão milimétrica, sem lacunas, sem danos, bordas perfeitas todas as vezes. Aqui, gente, eu sei que o vídeo foi um pouco longo, mas a gente pode perceber que tudo aquilo que a gente conversou no início, né? Inteligência artificial, georreferenciamento, vinculação com os satélites, né? E também segurança, equipamentos, eles estão todos associados nesse case. Para um engenheiro de controle e automação, isso aqui é sensacional. Assim, a gente está muito acostumado a ver isso no setor agro, né, Dr. Rimar? E aqui a gente vê dentro do segmento da infraestrutura rodoviária como que a gente pode aplicar isso de maneira rápida, ágil e trazer inclusive um resultado, né, uma eficiência muito significativa, por custos também aceitáveis, como eles fizeram um levantamento mais detalhado. Esse é um case que pode ser expandido, tá? Ele tem um vídeo bastante extenso na internet que pode ser consultado, inclusive até o áudio desse vídeo aqui ele foi tratado por inteligência artificial para ficar em português, então fica mais uma dica aí também em relação a IA. Olhando um pouco mais para o nosso segmento, quando a gente fala de captação de informação, os veículos autônomos eles também são completos em termos de análise e aquisição de informação. Para que a gente tenha um sistema de auxílio e também de direção autônoma, é necessário ter um monte de sensores dentro dos seus carros, dos veículos. Já existem iniciativas de startups americanas e também escandinavas que já estão fazendo a aquisição das informações lidas pelos veículos de buracos, trincas, placas, conservação e manutenção de elementos de segurança direto dos nossos carros. Então, carros que têm esses dispositivos se comunicam com essas startups
claro, garantindo todo o sigilo e toda a informação, provendo a eles informações sobre a malha viária. E com isso, eu consigo automatizar o processo de coleta sem necessidade de custos adicionais. Vejam, hoje, grande parte dos carros já tem um modelo ADAS, que já tem minimamente a leitura de determinados elementos dentro do carro. Então eu consigo otimizar esse processo também, e aí a partir daí fazer uma leitura, um mapeamento dentro do veículo, puxando as informações da placa, característica, estado de conservação, tudo de maneira a ser classificado automaticamente. Aqui são alguns exemplos, né, de leituras que eles já conseguiram fazer com essas placas, fazendo a identificação por imagem, inteligência artificial, tanto na classificação quanto na identificação do tipo da sinalização, e com isso vai nutrindo o inventário rodoviário. Então, de maneira automática. E dentro do nosso universo de software, hoje de manhã, nós fizemos um lançamento aqui da Iris, né, a nossa solução de inteligência artificial, vinculada à base de dados do SIDEP. Não vou me estender tanto aqui, porque já foi feita uma palestra mais detalhada sobre esse tema mais cedo, mas é importante entender que, como eu disse naquele momento, nós não estamos olhando só para a área de obras, só para a gestão dos contratos e fiscalização de obras públicas, mas também para todos os outros segmentos e os outros elementos da nossa plataforma. Então, se eu quero emitir uma autorização especial de trânsito de maneira mais ágil, com aprovação automática, análise dos dados e dos laudos apresentados, a IA pode me ajudar muito a acelerar demais o processo entre a solicitação da empresa, da transportadora e também do órgão rodoviário, que tem que fazer essa análise e tem que ser essa vinculação. Em outro, aqui a Iris, né, que a gente comentou, e temos também aqui, nessa análise, a possibilidade de fazer levantamentos detalhados a partir de imagens fornecidas pelo satélite. Então, nesse cenário, nós estamos falando de levantamento e inspeção de áreas de faixa de domínio, onde eu posso identificar, por exemplo, ocupações irregulares, ocupações que estejam vinculadas à área da faixa de domínio. Aqui, nesse exemplo, a inteligência artificial processa a imagem e identifica a possibilidade de uma ocupação irregular, como é o caso daquele estacionamento e daquele acesso àquela casa, e já faz um pré-cadastro, trazendo para mim a necessidade de fazer uma vistoria mais detalhada naquela área. Então, gente, as possibilidades são enormes, nós temos muitas ferramentas, como a gente vai ver aqui com os outros participantes também, e nós temos que entender que a inteligência artificial não está vinculada exclusivamente a software, né? A gente pode aplicar de maneira embarcada dentro de outras soluções, de outras ferramentas, de outros equipamentos, para nos ajudar no dia a dia. Obrigado. Muito bem, doutor Rafael Scala, fantástico, parabéns. Vamos passar para o próximo palestrante nosso agora, o doutor Carlos Magno, do CERP, por favor. Obrigado, Vilmar. Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui no Enacor, no CERPRO, Empresa Pública Federal de Tecnologia da Informação. Participa já dos eventos da Enacor já tem alguns anos. E hoje a gente vem falar um pouco do que o CERPRO tem utilizado na parte de inteligência artificial, mais voltada para o assunto que vocês tratam aí, estradas, fiscalização, etc. Eu vou começar primeiro com um videozinho institucional, e para vocês conhecerem o CERPRO. Quem que starta o vídeo aí, por favor? Ao longo de 6 décadas, a gente tem sido a marca da tecnologia pública, um símbolo, uma força que inspira, que conecta, que rompe fronteiras, se adaptando e abraçando a mudança para impulsionar a inclusão, a transformação digital e fazer a diferença na vida das pessoas. Somos o motor que viabiliza e sustenta os serviços essenciais ao funcionamento do país, com soluções que modernizam a administração pública para atender o governo federal, estados e municípios. A gente tem tempo de estrada, tem vivência, crescemos tanto que nos tornamos referência em governo digital, construindo pontes entre governo e sociedade para oferecer serviços mais acessíveis e inteligentes, derrubando barreiras e promovendo a cidadania digital.
São 60 anos garantindo a segurança de dados e informações do poder público. Com toda a nossa experiência e comprometidos em fortalecer ainda mais essa soberania, criamos uma infraestrutura em nuvem inteiramente administrada em território nacional, em nossos próprios centros de dados, para assegurar ao Estado inovação contínua. Nossa tecnologia antifraude, referência absoluta em validação cadastral e biométrica nas esferas pública e privada, nos permite desenvolver produtos que impulsionam negócios e asseguram a integridade das informações para as mais diversas necessidades. A gente cresce, inova, nos tornamos algo mais. Somos agora a Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação, para fazer do impossível uma realidade, para estar em constante movimento e gravar na história a nossa marca, sempre jovem, frente aos novos desafios. Afinal, até as melhores invenções têm que evoluir. Serpro, impulsionado pelos próximos 60 anos. Então vocês veem bem, Serpro é uma empresa de TI com 60 anos de existência. Se vocês fizerem uma comparação com as grandes empresas hoje de TI no mundo, a maioria é mais nova que o Serpro. Algumas, a IBM, por exemplo, é uma empresa mais antiga, mas as que estão em voga hoje, a AWS, Microsoft, tudo muito mais nova que o Serpro. O Serpro surgiu em 1964 no governo militar para conseguir processar a arrecadação da Receita Federal. Então é uma empresa do Ministério da Fazenda que nos anos 60 já tratava tecnologia da informação. Uma curiosidade é que nós hoje somos a maior empresa pública de TI do mundo, né? Não a maior empresa de TI do mundo, mas é a maior empresa pública de TI do mundo, tá? Somos responsáveis aí por mais de 90% das soluções de governo. Muitas vezes o Serpro não aparece, né? Quem está aparecendo na mídia é o próprio órgão federal, por exemplo, Receita Federal. Todo mundo declara imposto de renda aqui. Só que todas as soluções de TI, quem está por trás do desenvolvimento e produção dessas soluções é a empresa Serpro. Então, estamos no Brasil inteiro com todas essas soluções aí, ó, CIAF, GovBR. GovBR é um cadastro do brasileiro que nós estamos hoje com 195 milhões de pessoas cadastradas. Quase toda a população brasileira tem o GovBR. Alguns números, mais de 26.300 terabytes de informações do Brasil armazenada. O Serpro é uma empresa de 8 mil funcionários, mais de 100 bilhões de processamento anualmente, mais de 1.300 sistemas e algumas certificações. E aonde que o Serpro atua? No governo federal, como um todo, né? Então o Serpro já foi criado para isso, e já tem uns 7, 8 anos que o Serpro passou a atuar também em soluções para estados e municípios. Soluções de governo para estados e municípios. Atuamos também no mercado privado, tá? No mercado privado, a gente entrega informações que são do governo, autorizadas pelo governo, para o mercado embutir nas suas soluções. E internacionalmente também. Do mesmo modo que empresas internacionais precisam atuar no Brasil, com informações do Brasil, o Serpro está integrando com essas empresas internacionais. Algumas linhas de negócios que a gente tem. Então a gente tem linha de negócio, operações do governo. O que é isso? É o Serpro trabalhando para o governo federal para entregar algum produto na ponta. Todo mundo aí tem carteira digital de trânsito? Baixado o aplicativo? Esse aplicativo a gente está atuando com uma operação de governo. É uma solução da Senatran, mas é o Serpro que entrega. Análise de informações, consulta a dados da Receita, CPF, CNPJ, etc. Software, aí é quando o Serpro constrói um produto. E na área de fiscalização de trânsito, o Serpro tem uma solução que alguns DRs aqui
utilizam no país, tá? Que é para fiscalizar, gerar multa de trânsito, ok? Privacidade e segurança, soluções, por exemplo, como certificação digital, certificado digital em nuvem, ambiente de conectividade, são as redes do Brasil aí, e sob medida, é aquela que alguém encomenda uma solução para o século. Nesse caso, a gente só atua para o governo federal com soluções sob medida. Bom, e falando agora do assunto inteligência artificial, que o centro tem essa tecnologia já implementada para outros clientes que não desse assunto aqui, por exemplo, Receita Federal, né? Todo mundo, antigamente, as pessoas iam declarar imposto de renda, aí queria fugir do leão. O que eu jogo aqui para baixar o meu imposto? Eu tenho que fazer isso? O cara, não, usa essa aí que a Receita não está pegando. Hoje, com a inteligência artificial, ela analisa o comportamento de grupos. E se tem um comportamento que tem um grupo utilizando, ela vai jogar na malha, porque aquilo é uma anomalia, tá? Então tem muita solução de IA embutida na Receita Federal, como na Polícia Federal, também com soluções do CERN. E para a parte de trânsito, que é a fiscalização, uma solução que a gente tem aqui, chamada validação cognitiva na auditoria de registro de infração, um nome até muito extenso, né? Mas quando se fiscaliza o trânsito com câmeras, que inclusive aqui no palco a gente tem fornecedor de câmeras, o grupo GTO aqui, a câmera está ali analisando um cometimento de uma infração de trânsito, por exemplo, de excesso de velocidade, avanço de sinal, né? E quando acontece aquela infração, ela capta aquela infração e tem uma turma que vai trabalhar para montar o auto, verificar as informações, fazer achureamento de imagem, etc. A gente tem solução que faz o quê? Que pega essa imagem e já faz tudo automaticamente, reconhece modelos, ela consulta na base, por exemplo, se ela pegar uma placa e vê que a imagem é de um carro, um BioID, ela vai comparar aquela imagem do BioID e vai reconhecer até o modelo do BioID, para dar o quê? Maior autenticidade na infração de trânsito, tá? Outra solução que também está relacionada a trânsito, todo mundo que é penalizado aí por ter cometido uma infração de trânsito, você abre o direito de defesa para o cidadão. Tem um prazo que ele vai recorrer, que ele pode não concordar com aquela infração, e aquele processo vai ser analisado por uma turma. Se você tiver razão, essa multa vai ser cancelada. E tudo isso é processo manual. Então hoje nós temos uma solução que analisa, valida a documentação que você tem que apresentar no seu recurso e já sugere para o pessoal que faz julgamento das infrações de trânsito se aquilo é um deferimento ou indeferimento, e já gera todo o processo para ele com maior facilidade, tá? Então isso aí acontece, ele agiliza os processos. A gente que já tomou multa de trânsito sabe que quando entra com recurso, principalmente recurso que ocasiona a suspensão do direito de dirigir, leva muito tempo para ser julgado, né? Às vezes perde prazo. Uma ferramenta dessa julga em um dia, tá? E também está acontecendo aí a geração, análise de imagens, tá? Por câmeras, para gerar outros tipos de infração de trânsito. Hoje a regulamentação para gerar infração de trânsito automaticamente aí está em velocidade, avanço de sinal, faixa inclusive, tem algumas regulamentações. Outras não, precisa de um agente de trânsito por trás. Então, o que o órgão está fazendo? Ele está montando centro de comandos com câmeras esparramadas no Brasil inteiro, pelo município, pela rodovia inteira. Ele informa que aquela via ela é vídeo monitorada, ela é fiscalizada, e os agentes ficam assistindo o vídeo. Só que ele não precisa estar olhando para o vídeo. A inteligência artificial já reconhece uma infração de trânsito e vai dar alarme, e ali
o agente vai fazer o quê? Vai gerar o auto de infração de trânsito. Então, ele consegue vigiar, vamos dizer assim, 30, 40 câmeras sozinho, só ela gerando informações para ele. Outra função que a gente tem com análise de informações é que na nossa solução a gente tem um equipamento de fiscalização talunar eletrônico que é distribuído na mão de todos os agentes da Polícia Militar. Só hoje nós temos 80 mil entre agentes, Polícia Militar, Guarda Municipal, pessoas utilizando essa ferramenta. E como ele tem uma ferramenta que tem informações muitas vezes restritas, né? Através de inteligência artificial a gente fica analisando o comportamento do uso dessa ferramenta e identificando anomalias. Então, por exemplo, um agente de trânsito está consultando muito veículo, toda hora ele consulta, mas ele não gera auto de infração de trânsito. Muitas vezes ele pode estar lá vendendo informação na ponta, tá? Está fora do seu limite de atuação. Tudo isso gera anomalias que a gente dispara alarmes que o órgão pode corrigir essas anomalias, tá? Fraudes processuais também. Então existe, a gente sabe que existe muita fraude processual em termos de defesa e recurso, né? Nada mais é do que analisar a base de dados e sugerir fraudes para evitar esse tipo de coisa. Clones de veículos, isso aí, quem já teve um veículo clonado, isso é um grande problema para o cidadão, para identificar. E hoje, através de inteligência artificial, se o carro passar em mais de 2 locais ao mesmo tempo, são 2 carros diferentes, é fácil de identificar isso aí. Sinistros de trânsito também, que todo trânsito aí, todo sinistro de trânsito ele deve ser registrado, né, para gerar estatística, e você consegue gerar automaticamente soluções para evitar aquele volume de acidente de trânsito que pode estar acontecendo numa via por um determinado problema, ok? Outra coisa que tem também é a análise de restrição, de zona de restrição de trânsito. Tem alguém de São Paulo aqui? São Paulo, no centro de São Paulo, existe restrição para veículo de carga em um determinado horário. Então o veículo de carga só pode entrar, por exemplo, na zona central de 8 às 9. Fora desse horário ele não pode, se ele entrar ele toma multa. Como é que reconhece aquele veículo? Com inteligência artificial de imagem, tá? Já tem também o rodízio de placa, que em alguns casos ele pega que veículo, em vez de cadastrar a placa, ele consultar veículos que tem, por exemplo, movido a eletricidade, ele está liberado do rodízio, faixas exclusivas e por aí vai. Tudo com detecção de restrição de determinado local para transitar veículos, tá? Essa aqui é uma evolução nossa para o nosso talunário eletrônico. Hoje um agente, quando está registrando uma auto-infração de trânsito, ele basicamente tem que digitar a placa, traz informações, etc, e preenche tudo ali. Com inteligência artificial, eu analiso o que ele está preenchendo e evito que ele gere erro na infração de trânsito, tá? No preenchimento. Ele pode falar, ele pode abrir a câmera, vai identificar algumas coisas, pode aferir logradouro que esteja em preenchimento errado, tá? Sabe onde ele está. Se você... Não é uma dica, né? Quem tomou a infração de trânsito para poder cancelar ela, se tiver erro no preenchimento, com certeza vai ser cancelado. Então, inclusive é o preenchimento de endereço. Então, a inteligência artificial evita que o cara preencha, o agente erre na hora de preencher uma infração de trânsito. E por fim é isso. Obrigado. Muito bom, doutor Carlos Magno. Parabéns, muito bom mesmo. Bom, vamos passar para o nosso terceiro palestrante agora, que é o doutor Adriano Souza, que é do grupo GTO. Tem muita experiência nesse campo da
inteligência artificial. A palavra está com você, doutor Adriano. Obrigado, boa tarde a todos. Cumprimento o Dr. Gilmar, demais palestrantes, colegas. Bom, vou começar apresentando a GTO. Para quem não conhece, a GTO são constituídas de 3 empresas, Guardabem, Talentec e Ópera. Também gostaria de passar um videozinho institucional para vocês conhecerem melhor a empresa. Antes, gostaria de falar que a gente tem mais de 40 contratos ativos e entre eles está o DR de Minas, o DR de São Paulo e o DR do Distrito Federal. E durante ao longo da nossa jornada, nós já monitoramos mais de 100 mil faixas de trânsito. Tá? Nós temos hoje mais de 5 mil câmeras instaladas e mais de 10 centrais de monitoramento. Em cada esquina, em cada avenida, vemos uma cidade pulsando, viva e em constante movimento. Nós da GTO damos suporte a esse movimento. Especialistas em soluções de monitoramento e gestão e integração de tecnologias, somos os olhos vigilantes que zelam por cada momento. Nosso compromisso vai além da tecnologia. É um compromisso com a vida, porque cada vida importa e nós estamos aqui para protegê-la. Acreditamos que as cidades inteligentes são a estrada direta para um mundo mais seguro, eficiente e ecologicamente sustentável. Prepare-se para testemunhar o futuro das cidades como nunca imaginou antes. Com a GTO, o amanhã está no passo de distância, transformando sua visão de cidades em realidade. Venha conosco nessa jornada para um futuro mais brilhante e conectado e seguro. GTO, mais que tecnologia, preservação da vida. Bom, hoje eu vou falar aqui IA para fiscalização de trânsito, né? E também IA para gestão do trânsito. Vai muito de encontro aí com a palestra da SERPA, do amigo Carlos Magno. E a ideia é mostrar aqui para vocês alguns exemplos de como a gente pode reduzir acidentes de trânsito através da IA e também ajudar na gestão do trânsito, né? Aqui é um dado interessante que o Observatório Nacional de Segurança Viária diz que 90% dos acidentes de trânsito no Brasil envolvem o fator humano, sendo que 42% dos acidentes é causado por desatenção. E como que a gente pode ajudar a fiscalizar isso e ajudar a melhorar os números? Né? Através da IA. A IA pode nos ajudar com uma fiscalização inteligente e um monitoramento inteligente. Então, desde 2015, né, o CONTRAN regulamentou a multa por vídeo monitoramento. E a IA, ela traz insights para a gente, ela chama a atenção do operador, no caso pode ser um agente de trânsito, que existe alguém cometendo uma infração de trânsito. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui de como que a IA traz essa atenção de que existe uma infração de trânsito sendo cometida. Então, nesse caso aqui, excesso de pessoas, né, na moto, sem capacete, motorista falando ou teclando ao celular, mais uma vez aqui, né, falando ao celular, sem cinto de segurança, e o engraçado é que é um veículo de autoescola, sem cinto de segurança. Bom, vamos lá, passeio, o passageiro no banco da frente sem um cinto, veículos transitando pelo acostamento, na contramão, ultrapassagem em local proibido e veículo de grande porte, né, ônibus ou caminhão, na faixa da esquerda. Então, tudo isso, todas essas infrações foram detectadas por IA. Só que a IA ela não basta, né? Porque, como o amigo Carlos Magno disse, essas infrações não podem ser feitas de forma automática. É necessário que um agente de trânsito valide essas informações. Então, a IA é uma ferramenta, ela traz a atenção do agente para que ele faça o auto. Nós desenvolvemos um sistema que nós geramos automaticamente o auto de infração a partir desse vídeo que a IA detectou, que
nós geramos uma informação com os dados da infração, nós colocamos uma imagem do infrator e nós colocamos um QR Code ali no final. Quando o usuário ele aponta a câmera para esse QR Code, ele vai ter acesso ao vídeo dele cometendo a infração. Então ele vai ter acesso a esse vídeo aqui, por exemplo. É o motoqueiro, ele cruza ali na faixa zebrada ali, né? E o operador, muito bem treinado, gira a câmera e dá um zoom na placa do veículo para comprovar que foi realmente ele o infrator. A gente tirou a qualidade da imagem aqui por causa da LGPD, tá? Mas ele recebe uma imagem muito nítida. Então, qual é as vantagens de você fazer dessa forma, né, o auto? Maior transparência, você reduz os recursos e contestações, que ele se vê cometendo a infração, os efeitos educativos imediato e também a melhoria na gestão da segurança viária, tá? Resultados na prática. O DR de Sergipe já vem utilizando essa tecnologia para aplicar auto de infração e educar aí os usuários das rodovias. E também a Renovias também vem aplicando essa tecnologia de câmeras de monitoramento com IA, e ela já teve um resultado aqui de janeiro a agosto desse ano, uma queda de 32,5% dos acidentes comparados com o mesmo período do ano anterior. Então, a IA vem comprovar que ela é efetiva na redução de acidentes, de redução de infrações, de reeducação do usuário, tá? Isso já vem sendo aplicado. Bom, eu trouxe aqui também algumas IAs para gestão do trânsito, né? Então aqui nós temos, por exemplo, uma detecção de acidentes. Essa detecção é enviada automaticamente para a central de controle e aí os operadores poderão adotar a melhor ação, né, para resolver aquele problema. Então, animais na pista, também por detecção de IA. Contagem de eixos, tá? Isso o pessoal do DENIT usa bastante, né? Contagem de eixos. Então isso é possível fazer por IA. E também no Distrito Federal a gente implantou já também o novo contrato que a gente tem com o Distrito Federal, também previu a contagem de eixos. Contramão de direção, né? Aqui nós vemos um veículo dando ré ali. E também aqui a gente controla o fluxo, então se vier algum veículo na contramão, ali vai aparecer um veículo também dando ré ali um pouco mais para frente, e ele vai automaticamente detectar que ele está na contramão. Ele estacionou e agora vai dar ré lá, alertou, vermelhinho lá, e está acusando ele dando ré ali na contramão. Fluxo de veículos, então a IA é possível já fazer a contagem de veículos e classificação desses veículos. Então ele já identifica a marca, modelo, cor, tipo de veículo, quantidade de veículo, tudo isso através da IA embarcada na câmera, tá? Pessoas na via, então a IA já detecta ali que tem uma pessoa no acostamento e pode também já dar um alerta automático para a central tomar uma ação. Veículos parados na via, também já detecta ali a parada do veículo, já detectou e gera automaticamente um aviso para a central. Fumaça e fogo, né? É muito importante controlar ao entorno das rodovias, questão de fogo, fumaça, e a IA também vem aí nos ajudar com essa detecção. Leitura de placas também, né? É possível você embarcar isso em câmeras que não tem não é nativo da câmera fazer o reconhecimento de placas. Hoje é possível fazer através da IA. Com uma câmera comum na estrada, hoje já é possível também embarcar a IA para fazer a leitura de placas. Bom, a gente costuma na GTO, a gente entende na verdade na GTO que não basta só a IA, não basta só a tecnologia, se você não tiver uma integração disso.
Então a gente entende que é importante você ter as câmeras, você ter as IAs, mas é necessário que você integre isso em um único ambiente. Então, a partir do momento que você tem isso, essas informações vindo para a central de controle, alertando sobre veículos parados, pessoas na pista, animais na pista, objetos que caíram na pista, você gera automaticamente um alerta para a central. Desculpa, estou voltando aqui. Você gera um alerta na central e o sistema ele gerencia todas essas informações. E aí você abre um procedimento operacional padrão que você consegue, para cada uma das situações, você consegue estabelecer um padrão de atendimento para o usuário. Então, o usuário está com o veículo quebrado na pista, existe um padrão para aquele atendimento. Você já consegue acionar a câmera mais próxima para verificar se ele ainda está lá se o veículo ainda está parado, se existem mais pessoas dentro do veículo, se foi uma colisão. Você consegue gerenciar todas essas informações em um único sistema, tá? Então, esse sistema que a gente implantou recentemente agora no DR de São Paulo, eles já estão utilizando isso. E aí é muito importante que você tenha todas as informações gerenciadas pela central de forma integrada, tá? Então, essa é a minha parte. Espero ter contribuído com mais informações para vocês sobre ela. Obrigado. Muito obrigado, doutor Adriano Souza, do Grupo GTO. Espetacular, parabéns. Vamos agora para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, levante a mão, a gente leva o microfone até aí. Doutor Tiago é de Portugal e pode ser que tenha alguma coisa para compartilhar conosco aqui no Brasil nesse momento. Certamente de Portugal e Europa tem muita coisa. Obrigado, doutor Rui Mar, que me pregou uma partida, não é? É o candidato com muito gosto. Bom, assisti a tudo isto com parabéns. Isto tem duas dimensões. Isto que vimos aqui, experiências fantásticas que estamos a fazer em todo lado. Na Europa o caminho é este, não é diferente na Europa, no Brasil. Nós hoje na Betar estamos a utilizar também a inteligência artificial para, por exemplo, nos defeitos e anomalias das pontes, cada vez que fazemos uma inspeção, a inteligência artificial compara aquilo que são a classificação do inspetor, a fotografia instalada e compara com o nosso base de dados para ajudar a inspeção e não só, mas a decisão é do inspetor, é do engenheiro, mas ajuda-nos a classificar o defeito. Isto tem duas dimensões, aqui não foi falada, nesta dimensão que é como é que nós podemos introduzir nas nossas empresas, que isto a inteligência artificial não é só, é fantástico isto que estas empresas estão aqui a fazer, parabéns, mas nas nossas organizações, na nossa vida de cada um, do dia a dia, isto tem que mudar. E o que é que temos que fazer? Cada um de nós, e hoje o caminho tem sido um bocadinho isso, cada um de nós tem, por um lado as empresas têm de expor e formar pessoas nesta área da inteligência artificial, para cada um de nós, na gestão dos nossos meios, nos documentos que temos que tratar, uma série de coisas que temos que fazer, podemos cada um de forma individual, independentemente do coletivo, que são estas informações que são tratadas por empresas profissionais, por tudo isso, é preciso, e isto tem coisas fantásticas, muito embora às vezes cada um de nós nos custe que seja para a Receita Federal, mas é justo e é bom, mas cada um de nós e nas nossas empresas, e nomeadamente na Betar, o que é que nós estamos a fazer? É dar formação às nossas pessoas na inteligência artificial e cada um de nós vá à procura e vá construir algo para otimizar o seu tempo. Portanto, eu diria que há duas dimensões. Há ferramentas e cada um de nós pode usar as ferramentas e esse é o caminho que nós temos feito também, dar às pessoas essa possibilidade, disponibilizar as ferramentas nas empresas ou nas organizações e cada um vá à procura também. Eu queria trazer só esta segunda dimensão, porque à primeira temos aqui exemplos fantásticos. Obrigado, Dr. Rui Mar, e parabéns aos palestrantes.
Muito obrigado, doutor Tiago. Bom, temos aqui uma pergunta do doutor Sérgio Rocha, que é da Goinfra, Goiás. Nas condições apresentadas, estão embarcadas a infraestrutura, hardwares, inclusive GPU e softwares necessários e escaláveis para as interações? Ou há necessidade do órgão promover um hardware e software necessários? Essa é uma pergunta. Quanto à LGDP, temos os devidos termos e cuidados para os cuidados com a citada lei? Eu acho que é pro Magno. Pode ser para mim e para a GTO também. Então, na nossa solução CEP, eu não tenho hardware embutido. Eu integro com hardware e eu tenho software que vai analisar o IA. Agora, os fornecedores de hardware, grupo GTO, ele tem a parte que é só o hardware e ele também tem o software. E eu vou passar para ele responder essa pergunta aqui, que vai muito mais direto ao equipamento que ele comercializa, ok? Sim, perfeito. Se eu entendi a pergunta, o interessante da IA é que você consegue usar o seu próprio parque que você tem hoje. Você não precisa fazer um upgrade, né? Você consegue utilizar as próprias câmeras que você já tem e a IA, ela vai tornar a câmera inteligente, tá? E muitas vezes o seu próprio servidor que você já tem lá na sua central, no seu órgão, será capaz de processar essa IA. Então, em muitas situações, não será necessário fazer grandes investimentos. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo Carvalho. No nosso estado, estamos analisando a possibilidade de fazer restrição de veículos e cargas em determinados trechos. Por isso, o comprimento, por tipo e comprimento de veículos. Pensando nisso, seria possível a câmera, com a inteligência artificial, captar e enviar para a central o veículo que infringiu a proibição? Bom, a câmera vai captar o veículo. A IA vai analisar o tipo de veículo que tem restrição, que é a regra que você vai definir. Então ele consegue ver se o caminhão, por exemplo, vamos supor que era a restrição de acima de 20 toneladas. A gente vai identificar o veículo, né? Vai saber se ele é um acima de 20 toneladas e vai disparar o alarme de um veículo que está restrito e entrou na área restrita. A câmera capta e a inteligência artificial consegue analisar, tanto analisando a imagem do caminhão, como consultando até a placa que tem informações daquele veículo nas bases nacionais. Então consegue sim. Eu queria aproveitar para complementar um pouquinho aqui, né? Quando a gente fala de veículos sobredimensionados, também tem a questão da emissão das AITs, né, Magno? E aí a gente pode também, nesse processo, associar a validação e a verificação se aquele veículo tem autorização especial para poder trafegar naquela via. Então eu posso ter essa complementação também, coletar a informação, tratar, identificar o tipo de veículo e a classificação dele e a partir daí também verificar se ele tem autorização especial para trafegar ali quando for o caso. Bom, lembrando também que a IA também já faz a contagem dos eixos, né? Então também dá para restringir por essa análise. Ok, vamos aqui para a última pergunta nossa aqui. Lúcia Pessoa pergunta o seguinte: já estão previstos softwares para utilizar os dados para planejamento de transportes, como montagens de matrizes ODs de cidades? Por favor, Adriano. Sim, nós temos esse software que ele faz origem e destino, tá? E nós já temos isso implantado em algumas cidades, tá? Então, quem tiver interesse, fica à disposição aí para bater um papo depois aqui. Bom, eu acho que, pela questão do nosso tempo aqui, foi muito importante essa mesa redonda que estávamos prevendo que seria um debate importante para tratar dessa questão da IA. E eu acho que cada evento nosso, mais coisas novas irão surgir e a gente vai sempre transmitindo, compartilhando
com os participantes do Enacor RAPV. Eu agradeço muito aos três palestrantes que aqui vieram e contribuíram conosco dessa vez. E eu passo então aqui um certificado para cada qual, também uma lembrança. E uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Muito obrigado. Bora, Zé, prepara nós embora. Meteu o pé. Ui. Nós agradecemos aos nossos palestrantes, também o nosso moderador dessa mesa redonda, que encerra as atividades de conteúdo de hoje do Auditório Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado também a todos vocês pela permanência até o último instante.